Querido Deus, Criador de todos os mundos, Pai amoroso de todas as criaturas, Jesus, modelo e guia da humanidade, rogamos o auxílio, a proteção, a inspiração para o encontro desta noite. Estenda a tua mão luminosa sobre os envolvidos neste estudo e que teu amor infinito oriente a cada um neste trabalho e aprendizado. Ilumina nossa caminhada, Senhor, nossa caminhada interior, ilumina nossos corações, nossos pensamentos, nossas decisões e nossos atos em todos os momentos de nossa vida. Cristo Jesus, que possas renascer em nossas vidas todos os dias, nos guiando, tal como a estrela guia orientou os 3 reis magos na noite inesquecível de teu nascimento na terra. Obrigada por mais esta oportunidade e que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Janete. E Marlon, então, é com você, querido. Boa noite, pessoal. Uma alegria termos mais um encontro para continuarmos essas reflexões a respeito do processo de transformação moral, do objetivo da doutrina espírita e conseguirmos estudar as obras de Joana de Ângeles, né? Eu queria reforçar para vocês esse percurso que a gente está fazendo, até porque nós já vimos em alguns lugares as pessoas se propondo a estudar Joana de Ângeles sem fazer as relações devidas com a doutrina espírita e acabam ficando em grupos de estudos de psicologia, onde o conceito de inconsciente ou conceito de persona, de sombra, compreender o conceito torna mais importante do que se compreender ou se compreender o seu processo como espírito imortal. Então vejam que o que a gente está fazendo é estudar Kardec. E Joana de Ângeles vem como uma ferramenta ou como um instrumento para que a gente compreenda melhor a proposta da doutrina espírita que está nas obras básicas. Então nós não temos pressa nenhuma em resolver estas questões, porque depois o que a gente for buscar de conceito quando nós estamos estudando as obras de Joana de Ângeles é só para conseguirmos melhor entender a proposta de Kardec. E eu gosto de pensar assim, que a doutrina espírita, ou a religião, de um modo geral, ela traz um direcionamento, né? Ela aponta, ó, é para lá que a gente precisa caminhar. Mas se nós não tivermos a fundamentação psicológica, a gente não consegue entender o percurso. A religião, ela dá a meta, a busca pelo espírito puro que um dia nós seremos, a vivência do amor, do perdão, da justiça, da caridade. Então, a religião, ela dá essa meta. Mas se nós não conseguimos buscar os recursos psicológicos, ou se não conseguimos entender o processo de transformação moral, a proposta educacional que o Espiritismo já traz no seu bojo, nós não conseguimos transformar isso num processo. E o que a gente acaba fazendo, como a meta ela tá lá longe, ela tá lá na frente e parece não, né? Ela está muito distante, a meta está muito distante da onde nós estamos. Como ela está lá, então nós acabamos criando máscaras. Acabamos criando personas. E esse tem sido talvez o maior perigo na atualidade, porque nós não entendemos o processo, nós não entendemos o percurso. E queremos chegar num resultado final sem fazer este percurso educacional, esse processo de transformação moral.
Então, para mim, quando Joana de Ângeles traz a proposta da série psicológica, ela está buscando os recursos da psicologia para nos mostrar como realizar este percurso, como realizar este processo dentro de toda a fundamentação que o Espiritismo já nos oferece. Então, nós começamos trabalhando o Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Allan Kardec fala que o método, o meio prático mais eficaz de transformação moral é o autodescobrimento. Começamos a construir a ideia de que o autodescobrimento ele tem dois efeitos diretos. O primeiro efeito é porque, na medida que eu me reconheço, eu consigo estabelecer uma outra forma de diálogo comigo mesmo. Enquanto eu acho que o problema é o meu marido, a minha esposa, Deus que não me ajuda, a sociedade que me ferra, enquanto a responsabilidade está lá fora, fica inviável qualquer processo de mudança. Então, o autodescobrimento, ele é uma responsabilização, porque eu enxergo os meus elementos presentes em qualquer relação e, mais do que tudo, os meus elementos presentes no meu processo reencarnatório, porque hoje eu sou produto apenas das minhas reencarnações e de tudo que eu fiz com o que o mundo me ofereceu. Quando eu me reconheço, nós temos então dois efeitos. Ao me reconhecer, eu começo a ficar mais atento a este elemento. Isso vai dar brecha para o que Allan Kardec chamou de domar as más tendências. Então, hoje quero trazer um pouco disso para a gente pensar, mas também resgatando o que nós falamos no encontro passado, quando eu reconheço o que existe em mim, naturalmente, isso vai me tornando uma pessoa mais acessível, mais compreensiva, mais tolerante, mais indulgente. Porque quando eu achava que eu era já quase um santo, quando eu achava que eu era a melhor pessoa, quando eu achava que eu já tinha resolvido todas as minhas questões, eu mais machucava, mais avaliava e julgava as pessoas à minha volta. Eu brinco, mas numa brincadeira completamente irônica, este sujeito que não se reconhece, ele não tem problemas, porque na verdade ele gera problemas. Ele não sente dor, porque ele gera dor nos outros. Então, quando eu acho que eu sou humilde, eu não percebo o quanto este meu orgulho camuflado interfere nas minhas relações. E posso dizer em absoluto que quanto menos o sujeito se conhece, mais difícil ele é de se relacionar. Isso é categórico. A nossa possibilidade de relações verdadeiras, profundas, transformadoras, que acrescentem a vida das pessoas e que aqueçam o nosso coração, está diretamente ligado ao nosso nível de autodescobrimento. Então, quando falamos da vida alheia e eu tenho consciência de todo ou de muitos dos meus complexos e das minhas dores, eu não me sinto confortável de comentar a vida do outro. Então, isso eu disse para vocês e quero reforçar, porque isso é o autodescobrimento transformando a pessoa. Eu não paro de falar do outro porque eu li no Evangelho que o sujeito evoluído é indulgente, que o indulgente não cuida da vida alheia e se conhece não divulga. Porque isso não é transformação moral. Isso é a formação de uma persona. Eu tenho a vontade de falar, eu sinto aquele gostosinho de falar da vida alheia, mas não falo porque quero parecer ou quero me sentir indulgente. Então, além de eu ser aquela pessoa cretina que fala da vida alheia, eu ainda sou um interesseiro. Porque eu só não estou falando porque eu quero ganhar algo lá na frente.
porque eu quero ter virtudes para que Deus me ofereça algo. Então, eu sou cretino 2 vezes. Só que, como não aparece, tem uma fachada de transformação moral. Mas você consegue entender quanto isso é interesseiro? Quanto isso é mesquinho? Porque eu estou num movimento aparentemente de transformação moral, mas para sair ganhando lá na frente. Diferente de quando começamos a falar de alguém e eu reconheço quão parecido eu sou com essa pessoa. Ou eu não tenho os mesmos temas que ela, mas eu tenho outros temas. E por olhar os temas que eu tenho, eu digo, meu Deus, não tô no lugar de falar. Não posso falar. Porque vai ser o sujo falando do imundo e eu me sinto constrangido a falar. Então, entende que isso é transformação moral. Não é que eu queria falar e eu não vou falar para sair ganhando lá na frente. Eu nem tenho mais a vontade de falar porque este autodescobrimento transformou a minha atitude e pelo constrangimento de reconhecer quem eu sou, eu não falo. Isso é o processo de mudança de dentro para fora ou de fora para dentro que a gente está tentando construir. Esse, gente, talvez seja o elemento mais importante que a gente precise compreender, porque senão nós vamos fazer estudos de Joana de Ângeles, estudos de educação, estudos psicológicos, mas embutido na nossa fala e na interpretação do texto vai estar indo uma perspectiva de mudança de fora para dentro. Mas mudança de fora para dentro na psicologia se chama formação de persona. Toda mudança de fora para dentro é persona. Toda mudança de dentro para fora é um processo educacional, é um processo de autodescobrimento. Então eu diria que o grande elemento que nós estamos construindo é o que é transformação moral para a doutrina espírita, que não é essa mudança de fora para dentro, que tem gerado apenas máscaras. E quando Joana traz Jung, ela vai nos explicar a formação da persona, ela vai nos falar da sombra, e eu espero que a gente tenha tempo ainda nessa vida para estudarmos juntos um pouco mais esses conceitos de persona, de sombra, de self, e a gente conseguir organizando cada vez melhor a diferença entre um processo de transformação moral e a simples questão da formação das máscaras, que é o que melhor a gente está fazendo. Só que antes de nós aprofundarmos um pouco esse olhar, eu estava refletindo sobre o que nós falamos e tentando entender aqui, porque como eu penso muito sobre isso, eu às vezes me atrapalho no que eu já falei, no que eu não falei, e aí eu estava tentando retomar as coisas que a gente já conversou, e queria trazer um elemento neste quadro que é muito importante. O autodescobrimento que nos leva à transformação moral, ele vai levar quanto tempo? Ainda mais do que uma encarnação aí. Mais do que 5. Mais do que 10. O processo de autodescobrimento que vai gerar transformação, ele termina quando a gente se transforma em espírito puro. Então, este processo de autodescobrimento, ele vai levar milênios. Mas agora, Marlon, eu reconheço que eu sou uma pessoa linguaruda. Eu falo mal dos outros. Então, enquanto eu estou no processo de me conhecer para entender o que tem por trás do linguaruda, eu continuo falando? Não. Porque agora que você já assumiu que você é uma pessoa linguaruda, se você continuar falando, além de linguarudo, você é perverso. Porque você já sabe algo que não devia de fazer e está fazendo. Allan Kardec nos trouxe a saída. Allan Kardec fala do domar as más tendências. Eu acho que eu até deixei marcadinho aqui pra gente. Se vocês, eu não sei o quanto vocês têm a habilidade de transitar pelas obras, a gente fala, tá todo mundo citando frase e muitas vezes se alguém nos perguntar onde que tá, a gente não sabe.
Então faço questão de falando para vocês também não ficarem só com a frase, mas depois lerem todo o texto, o contexto e aprofundarem melhor o entendimento. Então, esta citação do verdadeiro espírita, ela está no capítulo 17 de O Evangelho, no item 4, que ele chama de bons espíritas. E lá no finalzinho do item 4, depois que ele vai explicando todo o percurso, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas más inclinações. Vamos fazer alguns comentários, mas comentários do texto, né? Porque a gente sai comentando o que a gente acha, não vem com o que você acha. Olha para o texto, porque comentário do Evangelho não é ficar falando qualquer coisa. Comentário, quando a gente está estudando uma obra, é olhar para o texto e pensar a respeito do texto e como isso tem a ver com todos os conceitos e com a nossa vida. Então ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação. Vocês viram que aqui eu dei uma indireta ao estudo de obra, né? Porque a gente faz estudo de obra, a gente lê o texto e cada um fala um negócio, dá um palpite, fala uma coisa, né? E aí vira um show de horror, porque não interessa o que você acha. A gente não se encontra num grupo para ler uma obra e cada um falar o que acha. Senão a gente pode até fazer isso, mas não chama isso de grupo de estudo, chama isso de bate-papo, vai num café, vai em qualquer lugar, não precisa nem fazer no centro espírita. A gente está estudando Kardec, volta para a obra, para ler os pontos que nos chamaram a atenção dentro daquele item, para ver se a gente não entendeu alguma coisa dentro daquele item e aprofundar o entendimento para conseguir trazer para a nossa vida. Então ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Por quê? Quando nós conhecemos a doutrina espírita, isso gera um impacto nas nossas questões morais. Quando você não entende a vida após a morte e você começa a descobrir que existe vida após a morte, isso gera um impacto, isso te transforma. A consciência. Então veja, estamos lá no autodescobrimento que transforma. Tomar consciência que eu sou um espírito imortal gera uma transformação. Eu achei que eu podia fazer qualquer coisa. Agora eu estou pensando que tudo que eu fizer vai ter uma consequência para mim mesmo, seja na erraticidade ou na vida futura. Caramba, não sabia disso. Então veja, eu tomei consciência de quem eu sou. Isso é autodescobrimento. Tomei consciência de quem eu sou. Eu sou um espírito imortal. Opa! Me modifica imediatamente algumas atitudes. Porque antes eu achava que era festa, uhul, vamos se divertir, e depois está tudo zerado. Quando eu conheço sobre reencarnação, então eu sei que eu tenho um passado. E que o meu passado está diretamente, o meu presente está diretamente relacionado com o meu passado. Porque as coisas que eu estou vivendo agora, elas têm relação, então, com as escolhas que eu fiz no passado. Caramba! Então eu sou responsável por tudo isso que eu estou vivendo agora. Isso gera uma perturbação que gera transformação moral. Então, mais do que saber que eu sou um espírito imortal, eu estou sabendo que o meu começo não foi agora nessa vida, o meu começo é muito antes e influencia em tudo que está acontecendo agora. Isso gera uma transformação moral, porque eu então, que estava reclamando, culpando meu pai, minha mãe, a genética, agora vou ter que responsabilizar-me por quem eu sou e por tudo que eu estou vivendo. Isso gera uma transformação moral. Mas você entende por onde veio essa transformação moral? Pelo autodescobrimento. Na medida que eu me descubro espírito imortal, na medida que eu me descubro reencarnado, na medida que eu me descubro filho de um Deus justo e bom, tudo isso eu estou tomando consciência. E quando eu tomo consciência, leia-se lá autodescobrindo, quando eu estou me autodescobrindo, quando eu estou tomando consciência de mim mesmo, quando eu estou reconhecendo quem eu sou, isso gera um impacto, me transforma. Mas tomar consciência dessas coisas vai me transformar por inteiro agora nessa encarnação? Pergunta, façam assim com a mão assim.
Não vai. É claro que tem um limite, porque eu não consigo tomar consciência de todas as coisas. Quando eu tiver consciência plena, eu vou ter uma transformação plena. Como nós vivemos uma consciência parcial, a transformação vai ser parcial. E aí eu entendo Kardec dizendo assim: ok, então algumas coisas transformam. E para o resto que não transforma, faz o que se você é verdadeiro espírita? Você não vai virar espírito puro agora por tomar consciência desses elementos. O que faz com o resto? Pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações. Então, para todos os elementos morais que você já tomou consciência, mas que ainda não transforma porque tem a consciência obscurecida, para todos estes elementos, o nosso esforço é no domar. Eu sei, eu adoro falar mal dos outros. E não consegui ainda descobrir o que tem por trás do falar mal dos outros. Porque quando eu descobrir o que há por trás do falar mal dos outros, eu vou me modificar. Ok? Isso é a gente entendendo que a transformação moral decorre do autodescobrimento. Quando eu entender o que há por trás do falar mal dos outros, eu vou me transformar. Porém, eu ainda não consegui entender, mas eu já reconheço que eu sou um linguarudo. O que cabe fazer nesse momento, nos diz Allan Kardec, domar as más tendências. Eu tenho vontade de falar e digo Marlon, mas isso não cabe. Segura essa língua. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisas, mas eu já tenho consciência que eu sou vaidoso. Então eu queria ir arrasando com a roupa mais chiquérrima que tem para mostrar para todo mundo que eu sou rico, para mostrar para todo mundo que eu sou maravilhoso, para mostrar o corpo esbelto. E eu digo, Marlon, calma lá, porque esta vaidade, a gente ainda não entende o que que tem por trás dela e a serviço que está o cultivo dessa vaidade, mas a gente já sabe que não faz sentido querer ir lá no centro espírita igual um pinheirinho de Natal. Vamos dar uma segurada nisso. Aonde está o detalhe aqui na colocação de Kardec? Quando ele diz domar as más tendências, ele poderia ter usado muitas outras expressões. Ele poderia ter dito resolver as más tendências. Ele poderia ter dito eliminar as más tendências. Ele poderia ter dito superar as más tendências. Fique com o texto. O que que ele diz? Superar, eliminar, resolver? Domar. Quer dizer, elas continuam ali, mas agora na rédea curta. Então eu sou um linguarudo domado. Na hora que vem a vontade de falar, eu digo cala a boca. Porque só vai prejudicar mais o que já tá ruim. Fica quieto. Se alguém me perguntar, Marlon, você é indulgente? Não. Eu sei que dentro de mim tem um linguarudo com vontade de falar mal de todo mundo das coisas que eu enxergo. Mas eu sou um linguarudo domado. Eu não vou no centro espírita como um pinheirinho, usando as roupas mais caras que eu tenho. Mas não é porque eu tô indo com o anel de coquinho. Não é porque eu tô indo de chinelinho. Não é porque eu tô indo de roupinha simples que eu sou humilde. Porque quando me perguntarem, Marlon, você é humilde? Eu sei que eu não sou. E obviamente eu vou dizer não. Eu sei que existe um sujeito extremamente vaidoso, mas um vaidoso domado. E quando alguém me chama atenção na frente dos outros, eu tenho vontade de mandar a pessoa pro inferno e dizer quem você pensa que é para falar assim comigo. Isso é o orgulho. Mas na hora que alguém me critica, quando eu sei que eu sou orgulhoso, eu vou dizer, Marlon, tá criticando, acendeu uma luz vermelha, a vontade vai ser de matar essa pessoa, mas vamos ficar quieto, porque você é orgulhoso, e esse orgulho só faz com que você machuque as pessoas que discordam de você. Continuo sendo orgulhoso.
mas um orgulhoso domado. Vai ficando claro esse exemplo para vocês. Domar não é transformar. Domar é manter sob controle para não gerar estragos. Um cavalo domado, ele está sob controle, mas ele não perde a sua natureza. Ele não deixa de ser um cavalo, ou se for um cavalo fogoso, ele não deixa de ser um cavalo fogoso. Mas ele é um cavalo fogoso domado, ou seja, eu consigo fazer uso dele. Eu consigo me relacionar com ele. Ele não está a esmo, simplesmente fala o que pensa, não aceita crítica, ou usa, né, da vaidade para compensar a autoestima. Não, eu sei o que eu sou, ou reconheço algumas coisas que eu sou e elas estão domadas. Quando que essas coisas vão se transformar por inteiro? Quando eu me conhecer. Então, eu sou vaidoso, reconhecendo que sou vaidoso, eu vou domar essa tendência, para que ela não atue desgovernadamente. Porém, o que vai transformar a minha vaidade, estamos lá no 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal? Qual o meio prático que temos para domar a nossa vaidade e não ser tomado por ela? E o que os espíritos respondem? O autodescobrimento. Ou seja, você só vai transformar a tua vaidade quando você conhecer o que há por trás dela. Este tópico, possivelmente nós vamos precisar só de um encontro para aprofundar melhor. O autodescobrimento que está por trás de todos os nossos vícios morais. Tá? Eu anotei para a gente vai ter provavelmente um encontro só para discutir o que há por trás da vaidade, o que há por trás da inveja, o que há por trás da arrogância, para vocês irem entendendo na prática como o autodescobrimento transforma essas coisas. Então, eu faço uso do álcool, eu sou compulsivo sexual, eu sou dependente químico. Como que esse sujeito faz? A gente amarra e coloca ele no hospital psiquiátrico? Não, a gente já entendeu que isso não dá certo. Eu preciso levar o sujeito compulsivo a entender o que há por trás daquela compulsão. E quando ele tomar consciência do que há por trás daquela compulsão, ele transforma. Transformação se dá pela via do autodescobrimento. Isso é a grande diferença da doutrina espírita para outras religiões. A doutrina espírita é uma abordagem filosófica e psicológica, não é à toa que Allan Kardec subtitula a Revista Espírita como jornal de estudos psicológicos, porque a busca dele era pela profundidade que está por trás dos transtornos mentais, a profundidade que está por trás dos nossos comportamentos, a profundidade que está por trás de quem nós somos. Psicologia, já naquela época, era definida como o estudo da alma. Então, ele está ali tentando estudar os elementos que a gente precisa compreender. Tendo em vista isso, nós começamos então a enquadrar que existe um processo de transformação moral que vai se dar ao longo dos milênios, e essa transformação moral que vai se dar ao longo dos milênios, deixa eu anotar aqui que eu lembrei uma outra coisa que preciso falar junto. Essa transformação que vai se dar ao longo dos milênios, ela decorre do autodescobrimento, e por isso, em momento algum da nossa vida, neste mundo de encarnação, nós temos que deixar de lado o processo de autodescobrimento. Tem que ser uma busca constante. Os nossos grupos de estudos têm que ser uma busca constante. A nossa palestra tem que ser uma busca constante. Os nossos estudos pessoais, o evangelho no lar, tudo, no meu entendimento, tem que convergir para o autodescobrimento, porque é ele que transforma as pessoas. Mas vejo que aí já tem uma crítica pesada a muitos trabalhos que nós vemos no Centro Espírita. Porque se o foco da doutrina espírita é a transformação moral, e o Centro Espírita é para estudo e vivência da doutrina espírita, o Evangelho no Lar é para estudo e vivência da doutrina espírita, a evangelização é para estudo e vivência da doutrina espírita, então a evangelização, o Evangelho no Lar, os nossos estudos, a reunião mediúnica, todos estes eventos, eles deveriam trazer o foco para o autodescobrimento. Porque é o autodescobrimento que vai nos transformar. Ok.
Frente a isso, nós já entendemos que quando Allan Kardec fala de domar as más tendências, não há transformação profunda. Há apenas uma contenção do mal, que já é reconhecido em mim, há uma contenção para que ele não atue desgovernadamente. Então, este mal já é uma expressão do bem quando nós estamos segurando. Então, o não agir com o mal, ele já é uma expressão do bem. Porém, ainda é muito pouco. E aí nós precisamos ampliar essa experiência ou essa vivência do bem. E a ampliação disso, ela se dá pela via do autodescobrimento. Agora, para a gente entender este processo, eu queria trazer uma outra colocação que também fica perdida no Livro dos Espíritos e muitas vezes a gente não percebe, mas que para mim é bem importante, que está na questão 872. No 872, a gente tem o resumo teórico do móvel das ações do homem. Tá? E nestas colocações, Allan Kardec vai falar: cabe à educação combater estas más tendências. Vocês estão entendendo por que eu estou trazendo? Porque está tudo conectado. Você não pode pegar uma frasezinha e sair atuando ali enlouquecido. Então está tudo conectado. Olha o que ele diz aqui: cabe à educação combater essas más tendências. E ela o fará de maneira eficiente quando se basear. Agora presta atenção na frase. A educação, ela vai combater as más tendências e fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Guarda, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, esta frase. Quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. O que isso me quer dizer? Que esta transformação, ela só se dá quando você entende em profundidade o que é o ser humano e como ele se transforma. Faça uma leitura do momento histórico de Allan Kardec, quando ele se contrapunha às religiões, dizendo que não é uma religião, neste sentido pejorativo da religião, quando ele está rompendo com toda esta perspectiva castradora que já é produto do iluminismo, de trazer a lógica da razão, das pessoas pensarem, porque há aquele tempo nós já estávamos entendendo que a religião não está conduzindo o homem para Deus, ela está simplesmente castrando o ser humano. Ela está dizendo: não pode isso, não pode aquilo, você vai para o inferno, isso é pecado, isso está errado. E nós espíritas, porque não nos apropriamos do pensamento filosófico, porque não estudamos um pouco mais a filosofia, porque não entramos neste mundo um pouco mais aprofundado das reflexões humanas, nós agora continuamos com o mesmo comportamento castrador, só que com outro discurso. A gente não diz você vai para o inferno, vai para um umbral. Então não diz que não pode cometer suicídio, vai para o vale dos suicidas. Não pode abortar, é porque está fazendo um crime, vai ter que pagar na próxima encarnação. Nós continuamos com o mesmo discurso impositivo. E o que Kardec está nos dizendo ali, nesse contexto, é: o ser humano só vai se transformar quando nós compreendermos profundamente a natureza moral do homem. Compreender profundamente a natureza moral do homem, aí a gente estuda a série de Joana de Ângeles. Ela vai nos ajudar a compreender a natureza moral do homem. Porque entender a natureza moral está dizendo como que se dá o processo de transformação. Lembra quando eu falei que a religião é a diretriz e a psicologia vai falar do processo? Então, compreender a natureza moral do homem quer dizer compreender o processo. Se eu digo para o meu filho, eu vejo que ele é arrogante, e eu digo: dobra essa cara, você tá achando o quê? Olha a tua idade, você acha que você manda aqui dentro? Aqui você tem que obedecer. Ele vai deixar de ser uma pessoa arrogante?
Ou se você vê uma outra criança egoísta, não quer compartilhar o brinquedo com os coleguinhas, fulana, empresta o brinquedo? Eu tô mandando. Aí ela empresta. Ela deixou de ser egoísta? Ou quando você aprendeu que fora da caridade não é salvação, você tem que fazer caridade para você ser salvo, porque você é um interesseiro, cretino, igual eu e todo mundo, vamos fazer caridade para a gente ser salvo. Isso transformou a gente numa alma caridosa? Não, a gente faz no tempo que sobra, com o dinheiro que sobra e desde que não nos incomode muito. Mas isso não tem nada a ver com caridade. Então, quando Allan Kardec fala o estudo aprofundado da natureza moral do homem, ele está dizendo como transforma. Se você é vaidoso, precisa entender para você poder coordenar um estudo, para você poder fazer uma palestra, para você poder trabalhar com as crianças, você tem que entender como que essa pessoa vaidosa vai se transformar. Porque se você não entender, você não está num processo educativo ou educacional. Você está mais reprimindo, constrangendo, negando, mas não transformando de verdade. Vocês estão entendendo um pouco isso? Eu queria talvez abrir para algumas perguntas, porque aí vejo o nosso percurso que a gente está fazendo. A gente está entendendo que se você não conseguir perceber que existe uma diferença entre reprimir ou educar, você acaba reprimindo achando que você está educando. Mas reprimir quer dizer só entrochar esse negócio no inconsciente, mas não é um processo educativo conforme a doutrina espírita nos oferece. Então a gente diferenciou reprimir de educar, e o domar está aqui no meio. O domar não é nem reprimir para fingir que eu não sou e nem a transformação moral. O domar é, enquanto eu não transformo, dá uma segurada. Mas eu não estou achando que eu não sou. Eu não estou escondendo isso de mim. Eu sei que eu sou arrogante, eu sei que eu sou invejoso, eu sei que eu sou vaidoso, só que eu estou segurando para isso não gerar mais estragos. O domar está aqui no meio, o reprimir é um oposto e a transformação moral pelo autodescobrimento é outro oposto. Nós estamos tentando. E no movimento de compreender a natureza moral do homem é que eu propus para vocês a leitura do capítulo 3 do Evangelho. Porque ali nós temos o grande enquadramento da natureza moral do homem. O principal e mais importante enquadramento da natureza moral do homem na Terra, o meu entendimento está ali no Evangelho. Então, eu queria ver se vocês têm perguntas, porque antes de nós aprofundarmos nesta questão da natureza moral do homem, eu fiz essa contextualização para a gente entender por que nós estamos indo fazer essas buscas. Nós fazemos essas buscas para compreender a natureza moral do homem. Porque se você está lá no grupo de estudo e a gente está estudando o autodescobrimento, e lá no autodescobrimento tem um capítulo sobre a raiva. E você tem no grupo de estudo uma pessoa dizendo: ah, eu sou muito raivoso. Se você começa a levantar a sobrancelha, dizer, você tem que se controlar, você tem que amar as pessoas, na hora que você sentir raiva, dá uma respirada, porque você vai ver que você já consegue mudar. Se você fizer esse tipo de coisa patética, você não está auxiliando as pessoas no seu processo de transformação moral. Você está reprimindo as pessoas. Você não entendeu o aprofundamento da natureza moral do homem. Você criou uma fantasia que, se você falar algumas coisas de como ele tem que se comportar, ele vai se transformar moralmente. Ou seja, você não tem um estudo aprofundado da natureza moral do homem. Se isso está claro, a gente vai para frente, mas queria abrir para ver se alguém tem pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, manda uma mensagem no meu WhatsApp, por favor. Nada? Ainda não. Pois bem. Allan Kardec ali diz: você precisa aprofundar na natureza moral do homem, entender como essas coisas se dão. E aí eu sugeriria a vocês que o entendimento disso se dá agora,
estudo do capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai. Eu falei para vocês dos 4 primeiros capítulos do Evangelho que eles fazem tem algumas perguntas. Então vamos primeiro ver as perguntas e depois a gente avança aqui. Vamos lá. Quem? Tem perguntas. Então, quem? Ok. Cristiane, por favor, pode perguntar. Olá, boa noite. Marlon, não sei se você está conseguindo me ver e me ouvir? Estamos te ouvindo. Então, tá bom. O Marlon, trazendo então em vista a questão de não ser a questão da gente estar reprimindo esse comportamento, então a psicologia que trabalha comportamental, ela seria algo mais somente superficial, que só estaria calando essas nossas tendências, essas nossas dificuldades? Como. Eu não sei se faz sentido para você. Entendi, faz todo sentido, Cris. Sim, a comportamental, ela tem uma abordagem muito mais superficial, porque a compreensão de ser humano que existe por trás da abordagem comportamental, da abordagem cognitiva, da abordagem do TCC, que é cognitiva comportamental, é de um ser humano que é produto de um cérebro, que é produto de hábitos, está completamente distante da noção de espírito imortal. Então, Então, por isso, a concepção de ser humano deles é uma concepção materialista. Então, o foco deles é a dimensão material. E para muitos sintomas, Cris, acaba sendo importante. Porque se você tem uma pessoa que está numa vida completamente desorganizada, ela precisa de uma abordagem comportamental para ajudar a se organizar nesse mundo externo, para depois poder fazer uma viagem profunda. Porque a vida está tão atrapalhada com pensamentos, com sintomas, as relações, que ela precisa de uma abordagem comportamental. Então, nós não estamos negando, né? Porque há pessoas que estão num quadro muito atrapalhado e a abordagem comportamental vai ajudar a se organizar nisso. Porém, a perspectiva material ela é muito pequena para a gente. O nosso foco é o olhar do espírito imortal. E aí, o que Joana de Ângeles traz é Jung, né? Porque a perspectiva que ele traz é uma abordagem transpessoal, quer dizer, entende o ser humano muito além da matéria, entende o ser humano com uma bagagem e com um futuro. E essa abordagem transpessoal, ela está mais de acordo com a perspectiva da doutrina espírita. Não negamos a comportamental e a sua eficácia, mas entendemos que ela dá conta de uma pequena parte do ser humano, que é muito pequeno perto de tudo que nós somos. obrigada. Marlon, tem uma pergunta do Luiz Yanes. Ele gostaria de saber a sua visão sobre algo. Ele diz o seguinte: como eu posso identificar se me transformei ou simplesmente domei as más tendências? Eu vou entender se eu transformei ou se eu domei. Quer dizer, deixa eu reformular. A gente geralmente vai ter que entender a diferença entre o reprimir e o domar, né? Reprimir é quando eu acho que eu transformei, mas na verdade eu só enfiei para o inconsciente. Então, eu não tenho mais desejo sexual, mas tenho um comportamento completamente exibicionista. Não faço sexo, mas uso da tribuna no centro espírita para um gozo. Então, eu reprimi o ato sexual,
E agora, este desejo de troca e de comunhão se manifesta atordoado na tribuna espírita. Esse sujeito acha que deu conta da sexualidade, mas na verdade ele apenas reprimiu. E se você perguntar para ele, você tem desejo sexual, o que ele vai dizer? Não tem. Está reprimido. O que é o sujeito domado? Eu sei que tem dentro de mim uma pessoa louca para fazer sexo com o mundo. Mas eu estou meditando, eu estou me esforçando, eu estou me concentrando, buscando alimentar a minha mente de bons pensamentos, porque quando eu começo a vulgarizar as relações, quando eu vejo, já me perco no sexo. Então eu tenho consciência, porque esse negócio está ali me convidando a um diálogo o tempo todo. O tempo todo está me convidando a um diálogo. Eu todo dia lembro desse sujeito que eu sou e estou dialogando para manter na linha, porque quando eu saio da linha, eu me perco em comportamentos. Então, a diferença entre o domar e o reprimir é porque o sujeito domado, ele sabe que ele é aquela coisa ali, porque todo dia ele olha para aquele tema, mas ele está tentando manter esse negócio sob controle. O sujeito reprimido, ele acha que ele já resolveu. Tá? Esse ponto é bem importante e eu queria estar olhando para a cara de vocês, de decepção, porque aí eu tenho que cogitar que tem um monte de coisa que eu achei que eu já resolvi, mas na verdade eu posso só ter reprimido. Acabou com a gente, porque a gente tinha tanta certeza que já era um espírito melhor, e aí a gente vai descobrir que não. Veja que Kardec fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar as más tendências. Ele nem está dizendo que o verdadeiro espírita doma as más tendências. Porque a frase poderia ser: reconhece-se o verdadeiro espírita por ter domado as más tendências, por ser capaz de domar as más tendências. Ele diz: reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, quer dizer, ele está se esforçando. Tem hora que consegue, tem hora que não consegue, tem hora que consegue, tem hora que não consegue, mas por ele estar no esforço constante, ele já é verdadeiro espírita. Veja que ele já está partindo de uma premissa de que existem muitas más tendências que a gente não vai conseguir domar o tempo todo. E a gente vai ser tomado por elas. E tá tudo bem. Isso é o verdadeiro espírita. Ele está no esforço, tentando, se atrapalha, repete os erros, comete de volta, mas está no esforço constante. Segundo Allan Kardec, isso é o verdadeiro espírita. Porque o dia que ele não precisar mais se esforçar para se transformar, ele já não está mais na Terra. Entende? Já não está mais na Terra. Porque o predomínio do bem é dos mundos felizes. Já passou a regeneração e já está lá na frente. O sujeito que está se esforçando e ora consegue, ora não consegue, ora consegue, ora não consegue, tá aqui, ó, mundo de provas e expiações, regeneração garantido já quem está nesse nível de consciência indo para lá e para cá. Porque a gente vai ver que na regeneração o mal não perdeu completamente o seu império, ou seja, mesmo nos mundos de regeneração tem momentos onde a gente se atrapalha. Tá indo e tentando, consegue, não consegue, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso é regeneração. Então, agora, vamos tentar dar o outro passo, que é qual é a diferença entre a transformação moral e a repressão. Como saber se eu me transformei moralmente ou se eu me reprimi? Não tem como saber. Não tem como saber. Então, eu dou alguma dica, tá? Se você tem certeza que isso você já mudou, eu tenho certeza que você está camuflando. Então, quando diz, não, isso eu tenho certeza que eu já não sou. Isso eu tenho certeza que eu mudei. Quando você me diz isso, eu tenho certeza que isso é mecanismo de defesa do ego e que você está camuflando, está reprimindo. A certeza, ela é do ego, ela não é do self, não é da essência. Então, quando você diz, graças a Deus, não preciso mais desse negócio de sexo, graças a Deus, esse negócio já está resolvido,
pode ter certeza que tem repressão aí. Quando você diz, nossa, eu era um horror nisso, mas olha, me esforcei, e até um dia que eu consegui mudar. Este sujeito está reprimido. Porque a transformação se dá sem esforço, pela via do autodescobrimento. Então, se você se degladiou para mudar, isso é movimento egóico de transformação da aparência e formação de persona. Então, estou dando algumas dicas. Quando você tem muita certeza que mudou, você não está mudando, você está reprimindo. E quando você tem esse discurso de que se esforçou um monte para mudar, pode ter certeza que isso também é formação de persona, porque a mudança se dá pela via da consciência, ela se dá naturalmente, ela se dá sem perceber. Entende? Agora, a terceira dica que eu vou dar, não no sentido de diferenciar, mas de tudo que eu tenho estudado. A gente está muito longe das transformações morais. Isso é por isso que eu falei para vocês lerem o capítulo 3. A gente não está no momento de consolidação de virtude. Então, quando você entende a natureza moral do homem, que é a proposta de Kardec, quando você entende a natureza moral do homem, você entende que o lugar que nós estamos agora não é das grandes transformações. Tá? E o melhor exemplo que nós temos, se você está em dúvida, assim, se você já é bem bom, lindo, maravilhoso, né, brincando com vocês, se você, eu sou uma pessoa maravilhosa, se você está em dúvida se você é uma pessoa maravilhosa, lembra de Francisco de Assis. Francisco de Assis é hoje, pelas notícias que nós temos das obras de Divaldo, o espírito responsável por todo esse processo de regeneração que a gente está vivendo na Terra. Então, nós estamos falando de um espírito de altíssimo nível. E ele falava que era o mais feio, o mais sujo e o mais pecador de todos. Então, vá com cuidado. A certeza da transformação moral, o muito esforço para transformar, ou essa sensação de já dei conta, ela é do ego. Porque no mundo onde nós estamos, a natureza moral do homem não é da transformação moral como nós gostaríamos. É do esforço constante de domar as más tendências. Tá? Tem mais alguma pergunta, Fabrício? Não, tem alguém digitando no momento. O Luiz falou gratidão, obrigado. Então, vamos lá para o Evangelho, porque nós estamos nesta. Meu Deus, já é 9h30. Nós estamos nessa busca por compreender a natureza moral do homem. E aí eu disse para vocês que o capítulo 3 do Evangelho, ele é o grande marco para entender a natureza moral do homem. Isso aqui, eu digo, qualquer palestrante, coordenador de grupo de estudo, evangelizador, tem que ter em mente isso aqui. Por isso eu falei para vocês lerem. Queria abrir para vocês do tipo, algo te chamou atenção nesse sentido de compreender quem nós somos, lendo ali o Evangelho? Alguém gostaria de compartilhar algum ponto que ajudou nessa compreensão da natureza moral do homem? Alguém quer contribuir com algum comentário? Me manda uma mensagem no WhatsApp, por favor. Quem não tem pergunta, pega lá já o seu Evangelho, se vocês ainda não pegaram, né? Capítulo 3. Tem alguns pontos para ressaltar para a gente. Vocês vão ver
Isso aqui é extremamente constrangedor. O estudo desse capítulo é extremamente constrangedor. Porque tira a gente daquele pedestal. Tira a gente da ideia de que nós somos resolvidos, evoluídos, de que a gente é alma nobre, de que a gente já se transformou, de que a gente um monte de coisas. Não temos, Fabrício. A Luciene está tentando fazer uma pergunta, mas eu não estou entendendo a pergunta, Luciene. Pode falar a pergunta. Falar, Luciene? Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Tô sim. Estou te ouvindo. Ok. Eu anotei aqui até, você disse que a transformação, ela se dá sem esforço, né? Mas aí o Kardec diz sobre o esforço para domar as más tendências. A gente deve... Como é que é isso? Eu não entendi muito bem, não ficou claro para mim. Veja, ele fala ali, esforço em domar as más tendências, tá? Porque esse negócio está tentando tomar e a gente segura. Mas domar as más tendências não quer dizer transformação moral. Caiba. As tendências é só segurar o demônio que está ali dentro para ele não sair atuando no mundo. Ok. Isso é com esforço. Isso é com esforço. É o esforço de domar as más tendências. Agora volta lá para aquela questão de O Livro dos Espíritos, quando ele agora eu acho que eu não vou conseguir achar que ele fala da vontade. Será que está na Lei de Liberdade? Que ele fala: o homem sozinho, pelo seu próprio esforço, consegue se transformar moralmente? Se alguém achar que estão aí, manda aqui no chat para me facilitar a vida, mas agora eu não consigo me lembrar onde que está essa questão e eu até ia separar para a gente. Quando ele pergunta, o homem sozinho conseguiria se transformar? Aí o que que os espíritos dizem? Sim, facilmente. O problema é que ele não tem vontade. Então, essa transformação moral, ela se dá pela consciência. Quando eu tomo consciência, me transformo. Que era o exemplo que eu estava dando para vocês de quando a gente começa a estudar a doutrina espírita. Você começa a estudar, você achava que você fazia tudo o que queria e pronto, e a vida estava certa. Quando você descobre que tudo o que você fizer agora vai ter uma consequência no futuro, naturalmente é um insight. Naturalmente você fala: Meu Deus! Então eu não posso fazer simplesmente o que eu quero, porque tudo vai ter uma consequência. Essa tomada de consciência, ela é sem esforço. Ela me transforma e agora, quando eu ia fazer tal coisa, eu digo, gente, acho que é melhor eu não fazer, porque se eu vou responder por tudo, então eu preciso dar uma segurada. Entende que essa tomada de consciência, ela vai acontecendo naturalmente. Sim, ficou claro, Marlon. Muito obrigada. Bom, Marla, a questão é 917. Alguém mandou aqui. não é. Aqui pergunta se o homem conseguiria se modificar sozinho, não é 917, não. É uma perguntinha curta que pergunta: o homem, por sua própria força, poderia se modificar sozinho? Tem mais duas perguntas. Tá. Então vamos lá para as perguntas e eu vejo se eu acho aqui. Essa aqui é da Adenilza. Sobre essa pergunta, como não ficar com baixa autoestima o resto da reencarnação? Olha só, a baixa autoestima é boa. Porque na hora que der vontade de falar mal de alguém, você fala, gente, mas eu que sou imundo, vou querer falar mal de quem? Daí dá uma segurada. Na hora que falar, quem que vai fazer a palestra? Eu que sou espírito endividado que vou fazer a palestra. Na hora que, gente, quem que vai fazer caridade? Meu Deus, se eu sou um monstro aqui por dentro e tenho dinheiro, eu vou ter que compartilhar o que eu tenho. Então, essa baixa autoestima, ela é ótima, porque ela faz a gente trabalhar, ela faz a gente ser caridoso, ela faz a gente compartilhar o que a gente tem, porque como a gente se vê uma porcaria, a gente sabe que não merece. Então, essa baixa autoestima, ela dá uma enquadrada boa na gente.
Agora, vamos fazer uma diferença entre a baixa autoestima. Vai se arrepender de ter feito essa pergunta. Vamos fazer a diferença entre a baixa autoestima e a revolta do ego. Tá? A baixa autoestima, ela está nesta lógica de que o sujeito... Calma aí que o Renan me mandou aqui onde está. 909. Obrigado, meu querido. Tá bem aqui, vontade. Bem isso. Já voltamos ali. A baixa autoestima, no mundo de prova e expiação, o predomínio do mal, quem que tem que ter autoestima elevada nesse mundo? Só o psicótico, louco, transtornado, entende? Ter autoestima elevada, se achar bom, se achar resolvido, que fez, que aconteceu, acreditar em si, esse sujeito tá louco. A baixa autoestima é do tipo, gente, a coisa é bem pequena. Porque olha que lindo, se você tiver baixa autoestima, você vai se voltar para Deus o tempo todo. Se você tiver baixa autoestima, você vai dizer, Deus é que sabe, e eu vou meditar muito mais, eu vou orar muito mais, eu vou compartilhar o que eu tenho, eu vou pegar todas as possibilidades de trabalhar no bem, porque eu sei que lá dentro eu sou uma coisinha bem ruinzinha. Agora existe o que a gente não chamaria de baixa autoestima, é que todo mundo vai pôr no mesmo pacote, né? Mas existe o que a gente chamaria de baixa autoestima, mas que é a revolta do ego. Marlon, vamos fazer uma palestra? Eu não, sou uma porcaria. O que eu vou falar para as pessoas? Isso aí não é baixa autoestima. Isso aí é o sujeito arrogante, que não aceita que é arrogante, e por não ser quem ele idealiza ser, ele se revolta com o mundo. O sujeito da suposta baixa autoestima, ele vai pedir desculpas, ele vai pedir perdão, ele vai reconhecer as burradas que está fazendo. Agora, o sujeito da revolta egóica, ele rompe com o mundo, porque ele tinha uma expectativa de ser lá no alto. Ele tinha uma expectativa de ser muito evoluído. E como ele não é, ele não quer viver nesse mundo, ele não aceita. Quem sou eu para fazer uma oração? Esse não é baixa autoestima. Este sujeito, imagina quem sou eu para fazer uma oração, é o arrogante camuflado, é a recusa do ego. Porque o sujeito da baixa autoestima, ele diz, meu Deus, que oportunidade poder fazer oração e se voltar para Deus como eu sou, uma alma penada, com tantas dificuldades, eu vou aproveitar todas as oportunidades que a vida me oferece. Vocês entendem a tênue, né? A gente poderia chamar de uma baixa autoestima num sentido saudável, de reconhecer a nossa pequenez, e de uma baixa autoestima num sentido adoecido, do ego revoltado que não aceita ser pequeno. Ele tinha que ser grande. E se ele tem que ser pequeno, ele não vai viver, ele não vai fazer, ele não vai falar, ele não nada. É bem diferente. A gente não tem assumido trabalhos no centro espírita, não é por causa da baixa autoestima, é por causa da revolta do ego. Porque o sujeito da baixa autoestima que vê a sua pequenez, ele vai fazer tudo que tiver ao seu alcance. Vocês conseguem entender a diferença entre uma coisa e outra? Espero que tenha ajudado. Olha lá, Renan me diz, 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Tem uma questão muito mais complexa aí, que é a vontade do ego e a vontade do self. A gente não vai ter condição de discutir isso, talvez não tenha condição de discutir isso em um ano ainda. Mas existe uma diferença entre a vontade do ego e a vontade do self. A vontade do ego é essa coisa esforçada, sofrida. E a vontade do self, como ele é a fonte de energia, como ele é o Deus em nós, ele tem um potencial transformador que as coisas fluem naturalmente. Então só guarde que existe uma vontade do ego e uma vontade do self. E essa vontade que transforma-se em grande esforço é a vontade do self, a coisa flui. A vontade do ego, ela é esse esforço aí que faz e não tem grandes transformações. Tá? Tem mais uma pergunta, vamos lá. Elsoli, pode perguntar, querida.
Posso perguntar? Tá me ouvindo? Sim, Sim. estamos te ouvindo. Então, porque a primeira pergunta que Marlon fez é sobre o Evangelho, quando nós tínhamos lido, se tinha alguma coisa, mas era assim com relação de otimismo, e para mim o otimismo é que na progressão dos mundos, que dá muita esperança. Então, eu queria perguntar para o Marlon, por favor, que tem aqui, a gente fica até com um pouquinho de não é angústia, mas assim, ai meu Deus, isso aqui que ele está falando, nossa, então eu tenho que dar uns pulos aqui em mim, pular igual pipoca. E depois eu penso, ai meu Deus, tem a progressão dos mundos, e tudo vai progredindo devagarinho, e tudo na sua ordem. Então eu queria perguntar, como é que o Marlon poderia me responder, é, com relação, por exemplo, né, aqui quando a gente fala sobre a progressão dos mundos, e tem aquela parte daí no que eu estava anotando, eu cheguei até a anotar um pouco o que ele estava falando, que eu achei Destinação da Terra. maravilhoso. Aqui, então, a transformação parcial tem a ver com a progressão dos mundos. E Sim. aqui depois vinha a transformação, aqui a tomada de consciência, né? Mas antes você falou, né? Domar a vaidade, conhecer o que há por trás dela. Só vai chegarmos nesse ponto daí sim a gente está com a tomada de consciência. Então, me dá, por favor, uma relação com isso que eu li atrás aqui, da progressão dos mundos. Senão a gente fica realmente, assim, meio com um pouco de angústia. Mas quando eu leio a progressão dos mundos, eu já me sinto exatamente o contrário. Com uma alegria, assim, com uma... Mas olha que interessante, Sueli. Uhum. Essa angústia, primeiro vamos perguntar, da onde vem a angústia? Ela vem do ego. Exato. Porque a gente tinha uma expectativa de estar lá em cima, daí a gente descobre que não está lá em cima. É Esse verdade. constrangimento, ele é necessário. Esse constrangimento, ele é transformador, que era aquele, eu estava achando que eu sou acima da média, eu estou descobrindo que eu não estou acima da média. Nada. Esse constrangimento, ele é saudável, porque ele é sinal, eu Sueli, de que o ego tá chegando no lugar que devia de estar. Tá voltando, sabe? É o constrangimento daquela parábola de Jesus, não lembro se é parábola ou passagem, é parábola, quando ele diz o lugar na mesa. Esse constrangimento, essa angústia que a gente sente é porque a gente foi sentar lá no primeiro lugar da mesa. Aí chega o dono da festa e diz: meu bem, não é teu lugar. Teu lugar tá lá, ó, o último. Ai, que angústia, que vergonha, que constrangimento, que mal-estar. Mas ele só existe, esse constrangimento, porque a gente quis sentar no primeiro lugar. Uhum. Então, e isso eu não estou falando dessa vida, eu estou falando porque nós viemos já de um percurso de que esse ego está muito alto. Então, o processo de autodescobrimento, ele gera constrangimento, porque é você parar e dizer, caramba, eu achei que já estava lá na frente, então estou descobrindo que a coisa está bem pior do que eu estava imaginando. Esse constrangimento, ele é saudável, tá? Mas a doutrina espírita é consoladora. Por quê? Porque ela vai dizer, isso é um momento. E ao longo do percurso e das reencarnações, todos nós vamos encontrar a felicidade. Todos nós temos uma destinação para Deus, como os rios têm o destino para o oceano. Aí está o elemento consolador de dizer: se você tiver condição de esperar, se você perseverar, se você fizer a tua parte, após este percurso reencarnatório, você vai encontrar paz. Então, quando eu digo para vocês que os 4 primeiros capítulos, eles são muito importantes para a gente entender o Evangelho, veja que lá no segundo capítulo, o que a gente tem no segundo capítulo? Nós temos, o título é Meu Reino não é desse mundo. Está dizendo, olha, não é para ficar legal agora. A gente está fazendo agora para ficar legal lá na frente. Isso é extremamente consolador. Ele está dizendo, você está se esforçando agora, mas não é para ficar bom agora. O processo é lá para frente.
Então, aí está o elemento consolador. Quando a gente lê sobre o capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente está entendendo que isso vai acontecer ao longo de muitas reencarnações, que não vai ser de uma hora para outra. Então, veja que tudo isso vai tendo um aspecto consolador. Nossa, porque eu sou uma porcaria. Sim, mas assim como a criança que está na segunda série vai para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta, e um dia vai fazer a universidade, um dia vai se transformar num médico, num advogado, num engenheiro, você tem que entender o teu tempo. Se eu estou no terceiro ano do ensino fundamental e quiser me comparar com um médico, isso vai ser extremamente angustiante. Aí vem a professora e diz: meu bem, é terceiro ano, calma. Você aprende a lição do terceiro ano, depois do quarto, do quinto, e se você for aprendendo assim, um dia você vai fazer uma faculdade e vai se transformar num grande advogado. Aí está o aspecto consolador. Essa criança precisa entender que ela está na terceira série do ensino fundamental. Uma criança que se constranja por estar na terceira série do ensino fundamental é uma arrogante. Ela compara a tarefa dela com a tarefa do irmão, que está no terceiro do ensino médio, no high school, e aí ele então olha e diz: ah, mas eu queria estar aprendendo o que o meu irmão está aprendendo. Ei, menos. Você está no terceiro ano do ensino fundamental. Não queira se comparar com o teu irmão, que está no terceiro ano do ensino médio, porque ele já passou por aí há muitos anos atrás, e ao longo de todo esse tempo ele chegou lá. Uma criança que na terceira série não assuma, não queira estar na terceira série, é um arrogante. Entende? Então, o aspecto consolador na doutrina espírita, eu vejo assim, eu sou ali como se nós estamos lendo o evangelho e ele dizendo: olha, você é bem pequeno. Né? Quando ele diz a destinação da terra, a causa das misérias humanas, os mundos inferiores e superiores, ele vai dizer: olha, na maioria a terra está bem ruinzinha, entre a média de todos, ela é muito inferior, porém, tá tudo bem. Isso é esperado, tá dentro do planejamento. E se você fizer bem as tarefas nesse percurso, a coisa vai melhorando com o tempo. Então, ela não é pejorativo. Quem faz a leitura pejorativa da inferioridade da Terra é porque é o arrogante camuflado que queria estar lá em cima. O que a doutrina espírita faz é dizer: você sim é espírito inferior, está tudo bem. Deus te ama como você é. Isso faz parte do processo, do percurso. E na medida que você vai ampliando a tua consciência, as coisas vão se transformando. Aí, por isso, eu acho que o aspecto consolador, ele está ali no item 6, quando fala da destinação da Terra. Eu até anotei: tem futuro, não desanima. Né? Eu coloquei a anotação para mim, dizendo: ó, a Terra deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda. Então, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que habitam. Então, Allan Kardec está dizendo: tá é um horror, porém, não acha que isso é tudo. Existem mundos muito mais elevados e, na medida que a gente for avançando, as coisas vão ficar melhores. Porém, agora tá um horror. Em nenhum momento Kardec omite isso para nós no Evangelho, dizendo que tá bonito. Tá um horror. E aí, eu já vou passar para o próximo comentário, mas no item 7, Allan Kardec fala isso. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária e um sítio-malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. Gente, quem que dorme com uma frase dessa? Olha o que Kardec está dizendo. A Terra comparada a um subúrbio, e não é o subúrbio lá dos Estados Unidos, que é só um pouquinho mais afastado, lindo, com casa maravilhosa, né? Subúrbio, um hospital. Quem que está no hospital? Gente saudável ou gente doente? Está no hospital é doente? Uma penitenciária. Gente, quem que tá na penitenciária? É o fora da lei. Criminoso que tá na penitenciária. Um sítio maldição. Então veja, ele tá dizendo: a gente que tá aqui na Terra é doente, abandonado, delinquente, perdido. Isso somos nós.
Vocês entendem a loucura? Querer estar na Terra, que é comparado a um presídio, uma penitenciária, um subúrbio, e querer estar vivendo felicidade, querer estar vivendo transformação moral, querer ser um espírito evoluído, querer um monte de coisa, pelo amor de Deus. Você não entendeu o que é a Terra. Você não entendeu a condição moral do homem. A condição moral do homem na Terra é inferior, com exceção dos missionários. É inferior. Guarda estas frases. Um presídio, um subúrbio, uma penitenciária, um sítio malsão. Então, brincando com a pergunta primeira, como que a gente sabe se mudou? Bom, enquanto você está num presídio, é porque você não é boa gente ainda. Enquanto você está no hospital, é porque você não está saudável. Porque quando você já estiver saudável, você não está mais no hospital. Então, se você quiser ter certeza que você mudou, é porque você não está mais na Terra. Enquanto está na Terra, é subúrbio, sítio malsão, penitenciária, hospital. Isso é a condição moral da Terra. Quem que queria comentar mais? Comentário da Maria Bittencourt. Cada ser tem uma essência. Somos únicos, singulares. Modificamos essa essência ou transformamos os vícios e defeitos de caráter em qualidades criativas? Eu acho modificar a essência, né? Não sei se é a ideia, né? Mas modificar a essência, não. Porque se nós somos criaturas divinas, se modificar a essência vai piorar, porque a nossa essência é divina, né? Então, a questão é que esta essência, ela está obscurecida, ela não está consciente, né? Quando os espíritos perguntam, quando a Kardec pergunta onde está inscrita a lei de Deus, aonde que está? Na consciência. Porém, ela está obscurecida. Nós não temos consciência, nós não acessamos essas leis, nós não acessamos o Deus interno. Então, isso quer dizer que a essência, ela não vai ser modificada, ela precisa ser despertada, ela ainda está adormecida. E isso nos ajuda a entender por que a transformação moral se dá de dentro para fora. Porque transformação moral não é absorver novos comportamentos. Transformação moral é o despertar da consciência, é o aflorar da nossa essência. Então, quando a gente se perde em hábitos, querendo ficar bonito por fora, a gente está gastando um tempo que deveria estar focando no despertar da consciência, no processo de autodescobrimento. Agora sim, existe uma parte do processo da transformação moral que é o melhor canalizar das nossas energias. Eu sou uma pessoa arrogante, mas antes, vamos pegar a vaidade, que eu estava dando o exemplo da vaidade então. Eu sou uma pessoa vaidosa. E antes eu usava da minha vaidade para humilhar as pessoas. Hoje eu uso da minha vaidade para fazer um ótimo PowerPoint e fazer uma palestra linda para as pessoas. É a mesma vaidade, só que agora melhor canalizada. Antes eu usava do meu exibicionismo ou eu usava da minha sexualidade para corromper as pessoas ou os casais. E hoje eu uso da minha sexualidade para seduzir as pessoas dentro do centro espírita para que elas estudem mais. Continuou sendo sedutor e sexualizado, mas antes a sexualidade gerava o mal, agora essa energia gera o bem. Então veja que nós estamos falando da mesma energia, só que melhor direcionada. Mas se me perguntam se eu sou sexualizado, se eu sou vaidoso, se eu sou invejoso, sim. Só que eu primeiro fiz o esforço de domar para ela não sair atuando desgovernado, e agora eu começo a dar um fim mais positivo para essas características que são minhas. Ótimo, obrigada. Muito obrigada. Tem outro comentário aqui do Humberto sobre esse assunto, o Evangelho segundo o Espiritismo. Exigência do Espírito de verdade. Fazer silêncio às nossas discórdias para que daí não resulte dano à obra. Os espíritos parecem pensar que isso é o suficiente para os terráqueos.
Se fizer, sim, ele está falando ali num contexto coletivo, e se fizer essa mesma lógica que Humberto trouxe para a gente no nosso processo, isso é transformação moral. Que quer dizer, se você tirar o ego atormentado de cena que prejudica a obra, a alma se desenvolve, o self se realiza. Isso eu quero trazer melhor para vocês quando a gente for discutir sobre a doença, o vício e o desconhecimento de si, que eu falei que a gente vai ter um encontro só para isso. Deixa eu até anotar melhor isso aqui. Se o ego sai de cena, depois a gente vai entender o que é o sair de cena, o self se manifesta. Depois eu vou explicar melhor. Mas ótimo, Humberto. Depois me manda, Humberto, a passagem, a referência, manda lá no meu WhatsApp, porque não tinha olhado essa cena, mas essa mesma cena que o Espírito de Verdade fala para, pelo menos não atrapalha, para que a obra se dê, é a mesma lógica interna. Se o ego não entrar em cena querendo se intrometer no processo, a coisa se dá naturalmente. Vou dar um exemplo para vocês, que daí vocês vão entender melhor, talvez, essa coisa do não atrapalhar a obra. Quando alguém nos magoa, me ofende, qual é o processo da natureza humana? O processo da natureza humana. A obra, vou pegar as palavras ali do Espírito de Verdade, a obra de Deus em mim faz com que eu aprenda e naturalmente esqueça. Neurologicamente, nós sabemos disso. As memórias recentes vão dando lugar a novas experiências, e aquelas memórias vão se transformando em memórias mais antigas, que vão se assentando lá no hipocampo e vão se transformando na memória profunda, que fica lá guardadinha. Esse é o processo natural. Deus em mim me leva a ir esquecendo dessas experiências, tirando os aprendizados, me transformando e deixando que essas experiências decantem. Quando que a gente atrapalha a obra de Deus em nós? É o ego. Quem que ele pensa que é para ter feito isso comigo? E aí, quando a coisa começa a decantar e ir lá para baixo no hipocampo, alguém fala do nome do fulano, e aí eu já digo aquele cretino, porque ele fez isso, porque ele não podia ter feito aquilo, e aí aquela coisa que estava começando a decantar, a gente traz de volta. E aí a obra de Deus começa a fazer com que a gente esqueça. Mas daí a gente assiste um filme e fala, nossa, mas isso é bem que fulano fez comigo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Vem de novo. Então veja que o processo natural é desse decantar das emoções, da memória, mas o sujeito, o ego atrapalhado, ele impede que a obra se realize dentro de nós. O perdão, ele é um movimento natural, é a presença de Deus em nós. A gente só não consegue perdoar por quê? Porque o ego entra em cena. Porque o ego atrapalha a realização da obra de Deus na nossa vida. A caridade é um movimento natural. Meu Deus, eu tenho tanto, o outro tem pouco, naturalmente a gente compartilha. Mas por que você não compartilha tudo que você tem? Por que que eu não compartilho as coisas que eu tenho? Porque o ego entra em cena. Mas e se eu precisar? E se eu não tiver? Como que eu não vou ter uma casa? Como que eu não vou ter tanto no banco? Por que que a gente precisa de tanto dinheiro no banco? Não precisa, poderia sair compartilhando com todo mundo. Precisava de uma casa tão grande? Não, precisava de uma casa menorzinha. E talvez da minha casa dá para comprar outras casas para os outros. Mas o ego enlouquecido vai pensar que eu preciso disso, que eu preciso daquilo. Tem a coisa do status, tem a segurança, tem o futuro. Então o ego adoecido impede a realização da obra de Deus. Porque se esse ego não entrasse em cena, nós compartilharíamos do que nós temos. Se esse ego não entrasse em cena, nós perdoaríamos. Se esse ego entrasse em cena, nós não culparíamos. Fiz uma coisa errada, meu Deus, como vou aprender com isso? Não voltar a fazer as mesmas coisas? Isso é a obra de Deus em mim. Mas o ego entra em cena e diz: nossa, onde que eu estava com a cabeça? Não podia ter feito isso, porque eu tinha que ter pensado melhor. Toda vez que o ego entra em cena, o ego adoecido entra em cena, ele impede a realização do divino em nós.
Então, pego a frase do espírito de verdade e trago para o desenvolvimento psicológico, a gente vai ver que está tudo no mesmo pacote. Espero que tenha feito sentido para vocês. Tem mais alguma colocação, Fabrício? Sim, o Humberto coloca aqui, último tópico de advento do Espírito de Verdade, capítulo 6, Cristo Consolador. Isso é outra coisa legal da gente ler o Evangelho e pensar, né? Por que que Kardec tem uma bem-aventurança, bem-aventurados aflitos? Aí ele coloca o Cristo Consolador aqui e depois outros 4 capítulos da bem-aventurança. Erro de edição, porque era para o capítulo 5 ser o capítulo 6 e ficar as bem-aventuranças junto, ou tem alguma coisa por trás disso? Por que que ele coloca a primeira bem-aventurança, o Cristo Consolador e depois outras 4 bem-aventuranças? Isso são coisas para a gente estudando do Evangelho, né? E tentar se aproximar da lógica de Kardec, do pensamento dele, né? Temos 3 minutos, nenhum comentário mais. Tem mais um da Cristiane. Pode falar, Cristiane. É relacionado também a esse capítulo 6 sobre o Cristo Consolador, Marlon. Quando você trouxe a questão da vontade do consciente e a vontade do inconsciente, brevemente, relacionando que a vontade do inconsciente é uma coisa mais leve, né? Que não quer tanto esforço, igual quando a gente busca essa vontade do consciente. Na passagem que sobre o jugo leve, aqui no começo, que ele diz que Perfeito, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Porque, para mim, pessoalmente, essa parte de que você disse da vontade do consciente e do inconsciente trouxe uma clareza dessa necessidade, porque a gente às vezes tem vontade de fazer, mas às vezes parece muito pesado, né? Aquele esforço, mas aí Jesus vem trazer que o jugo ele é leve, ele é suave, né? É suave é meu jugo e leve é meu fardo. Então, perfeito. fez trazer essa correlação, né? Então, é essa vontade do inconsciente, né? De repente que Se tá pesado, se tá difícil, você não tá seguindo Jesus. Você tá fazendo alguma outra coisa porque o jugo dele é leve. Nossa, gente, que ótimas essas contribuições de vocês, porque vocês vejam como tá tudo conectado, né? O Evangelho de Jesus, a proposta de Kardec, a leitura psicológica de Jung que Joana traz. A gente só precisa estudar e fazer essas relações. Isso está relacionado com a filosofia, aí está relacionado com o cérebro, como esse exemplo que eu trouxe para vocês da neuropsicologia. A gente vai ver que o espiritismo é uma ciência profundíssima, profundíssima, desde que a gente estude e se dedique, né? Ótimo isso. Muito obrigada. Gente, então nós ficamos por aqui. A minha sugestão é de vocês acomodarem. Acomodar, eu digo psiquicamente. Sim, nós somos espíritos inferiores. Sim, tá tudo bem. Isso faz com que a gente se respeite mais. Isso faz com que a gente aceite melhor as pessoas. Veja que o perdão, ele também decorre disso. Quando alguém erra, meu marido me traiu, minha esposa falou mal, um amigo fez isso, fez aquilo. Mas quando eu aceito que nós estamos no mundo inferior, eu digo, puxa vida, é isso. Talvez se eu tivesse naquela mesma condição, se eu fosse posto na mesma provação, faria a mesma presepada. Então, quando a gente entende esse lugar de espíritos inferiores, a vida fica mais leve. Quando eu cometo erros, como nós estávamos falando no encontro passado a respeito da culpa, né? Quando eu cometo erros, eu entendo, bom, o que que se espera de um espírito inferior que está num subúrbio, no sítio Malsão, no presídio, no hospital? Espera-se uma conduta ilibada, impecável? Não, não se espera isso. Então veja que, ao mesmo tempo, o espiritismo tira a gente daquele pedestal, mas não deixa a gente acomodar, porque traz a reencarnação, que é o capítulo 4. Não deixa a gente acomodar dizendo, você tem uma construção para fazer ao longo dos milênios. Essas colocações, elas estão ali na palavra de Kardec, tá? Mas e se não quiser, então, se esforçar? Bom, se não quiser se esforçar, a vida vai impor, porque a lei do progresso é inevitável e todo mundo tem que caminhar para frente.
Então, o Espiritismo tira a gente do pedestal egóico, gera angústia por a gente ter que assumir o último lugar lá da mesa, mas ao mesmo tempo vai dizer: tá tudo bem, você ainda tá na mesa. Entende? Você está indo para o último lugar, mas você ainda está na mesa, você é amado por Deus, e mesmo que você faça todas as tuas presepadas, Deus te ama, e Jesus fala muito disso, né? Tem 100 ovelhas, e se perde uma, ele deixa as 99 para ir buscar essa. Olha a importância dessa ovelha perdida. Olha a importância do filho pródigo. O cara se perde na vida, se lambuza, gasta todo o dinheiro e ele continua sendo amado como ele é. E aí tem um outro filho dentro de casa, um arrogante, interesseiro, e ele continua sendo amado do jeito que é. Então veja que aspecto lindo que a doutrina espírita nos traz de dizer: você é sim inferior, você é um espírito bem pequeno. No mundo, na escala dos mundos, você está mais pro animal do que pro angelical. Baixa a tua bola, mas ao mesmo tempo, com amorosidade, dizendo: você tem como destino a perfeição. Você merece ser feliz, mas a felicidade não é desse mundo. Você vai um dia encontrar paz, mas agora a gente está precisando viver a divisão para que a gente viva a paz depois. Então veja que se a gente estuda a doutrina espírita nessa perspectiva ampla, ela tira a gente do pedestal, mas enche a nossa alma de esperança de que dias melhores virão e de que a gente vai viver o reino dos céus. Não agora, mas lá no futuro, para aqueles que perseverarem sempre, como disse Jesus. Espero que tenha feito sentido para vocês o estudo de hoje. Se vocês ficarem aí com questões, com coisas, escrevam para a gente, para mim, para o Fabrício, porque o objetivo desse estudo é ir reconfigurando o nosso entendimento. Eu acho que muita gente está fazendo isso, né? Nossa, eu estava numa linha, agora eu estou revendo a linha, estou revendo o percurso, estou olhando por um ângulo que eu não estava enxergando a doutrina espírita, um ângulo mais psicológico, um ângulo mais filosófico, menos impositivo. Então, se vocês tiverem dúvidas e questões, por favor, façam, para que a gente faça essa construção junto e de verdade a gente leve a doutrina espírita até onde ela pode chegar no coração das pessoas, tá bom? Um bom final de semana para vocês, uma boa semana, e a gente vai se encontrar no próximo domingo. Vai ter encontro no domingo que vem, porque quem não puder participar, ele vai ficar gravado. E quem não puder participar no próximo domingo, só para vocês se organizarem, então. O próximo domingo vai ser dia 28. A gente vai fazer o encontro. E no outro domingo, que vai ser o primeiro do ano, no dia 5, eu vou fazer uma atividade aqui no Centro da Ivanize, falando sobre o inconsciente na obra Vida, Desafios e Soluções. Está completamente conectado com o nosso estudo. Vai ser a partir das 5:30 da tarde, aqui de Londres. Então, vocês podem acompanhar lá pelo Centro Espírita dela. Depois eu vou mandar o link para vocês. Então, nós temos semana que vem. E na outra semana, primeira do ano, vai ser um estudo de 3 horas sobre inconsciente, das 5:30 às 8:30 de Londres. E por isso, daí nós não vamos fazer o nosso estudo das 8:30, porque eu já vou estar cansado e vou estar lá do outro lado da cidade. E aí não tem como a gente fazer o nosso estudo, tá bom? Bom fim de semana, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Marlon, só uma coisa, a Vânia fez um comentário bem curtinho aqui, só para complementar o que você disse, que o Espiritismo nos mostra também que temos tudo nas mãos. Isso. É consolador, né? Isso é muito consolador. Que bom, gente. Até mais. Tchau, boa noite.